Dúvidas também podem ser colocadas lá. Sugestões, tudo isso pode ser colocado. Tá bom, pessoal? E a gente vai, na medida do possível, estar atendendo, respondendo, aí recebendo seus comentários. Tá bom? Vamos lá, queridos. Vamos então, nesse momento, a gente não pode estudar a palavra sem oração. Esse é o primeiro requisito para compreender a palavra. Então, eu quero te convidar você, se você estiver no trânsito, então é evidente, você não pode fechar os olhos, se você estiver dirigindo. Mas se você pode, feche os olhos, né? Vamos fazer uma oração, vamos invocar a presença de Deus e assim pedir a Ele que dirija esse espaço, esse momento onde ouviremos a sua palavra. Tá bom? Oremos então. Querido Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, pelas bênçãos que de ti recebemos. Obrigado pela tua graça, obrigado pela paz que alcança o nosso coração, não porque nos tornamos merecedores das suas bênçãos, mas especialmente porque olhamos para Jesus Cristo e recebemos essas dádivas gratuitamente. Obrigado por cada pessoa que agora está acompanhando esta reflexão, esse momento de meditação. Obrigado também pelas pessoas que irão entrar em contato com esse material gravado após esta transmissão. Que o Senhor toque em sua vida tão poderosamente como desejo que toque na vida de cada pessoa que está acompanhando ao vivo essa transmissão. Obrigado pela tua igreja nessa terra. Nos abençoe, nos dê uma boa consciência de liberdade e nos ajude a viver a tua vontade a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, vamos lá. Conforme anunciado aí, hoje nós vamos trazer um tema que é sobre a liberdade no tempo do fim. Bom, imaginando que quem vai assistir não são só os adventistas, a expressão tempo do fim, para nós adventistas, tem um efeito especial, porque segundo as profecias de Daniel 8,14, nós estamos, desde 1844, vivendo o tempo do fim. Veja, há uma necessidade de explicar aqui um detalhe. Há uma diferença bem interessante entre o que é tempo do fim e fim dos tempos. Nós estamos vivendo no tempo do fim, mas ainda não no último momento, né? Dentro desse tempo do fim, há uma série de eventos escatológicos que hoje não poderemos falar. Mas quem sabe num outro momento podemos separar esse tema. Aqui nesse canal existem muitas mensagens, inclusive já gravadas, que falam sobre eventos escatológicos. E você pode estar se interessando sobre o assunto, estudando, vendo esses vídeos, lendo mais materiais, inclusive adquirindo esses livros que nós recomendamos aqui ao longo das programações, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, dentro dessa proposta do tempo do fim, nós acreditamos então que a partir de 1844 vivemos nesta realidade dos últimos eventos escatológicos, porque em 1844 cumpre-se assim uma profecia de Daniel 8,14, que diz até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A realidade desse cumprimento escatológico não vai ser objeto de estudo hoje, mas nós queremos falar especialmente sobre liberdade. Vamos falar então sobre esse assunto tão especial. Bom, a liberdade é algo muito caro para todos nós. Todos nós, de alguma forma, lidamos com a liberdade em todos os momentos da nossa vida. E nós lidamos com a liberdade, inclusive, na criação dos animais. Você já teve algum pássaro que você criou na gaiola durante muito tempo e chegou num certo dia, você teve que soltar esse passarinho, não é? O que acontece? Esse passarinho não sabe mais viver fora da gaiola. Ele fica muito refém de outros animais, porque ele não sabe procurar os lugares mais altos, uma vez que ele fica só dentro de um espaço onde ninguém o toca. Ele também não sabe buscar comida e logo ele morre. Por quê? Porque não sabe lidar com a liberdade que recebeu, uma vez que ele foi acostumado a viver sem liberdade. Assim também, pessoal, de alguma forma, a liberdade, embora seja algo inata, ou seja, nasce conosco, né? A liberdade nasce com o ser humano nasce livre, mas evidentemente que muitas circunstâncias podem fazer com que essa liberdade seja alterada, diminuída e, em alguns casos, até
perdida. Evidente que não falaremos aqui dos conceitos da filosofia, ou dos profundos conceitos da teologia, como livre-arbítrio. O objetivo não é isso. Queremos falar da liberdade atrelada a uma circunstância escatológica, que é o tempo do fim, que é o que estamos vivendo neste momento. Agora, nós temos aqui alguns textos que eu gostaria de compartilhar com vocês, e o Pedro estará a cargo aí de colocar alguns textos para nós, tá bom? Então, um dos textos que eu gostaria de colocar aqui para vocês é apenas um trechinho. Me chamou bastante a atenção, não precisamos ler todo esse texto, mas são alguns textos em que a senhora White, no seu livro Grande Conflito, que é um livro muito especial, temático para quem gostaria de estudar o assunto do tempo do fim, toca no assunto da liberdade. Vamos ver esse aqui? Grande Conflito, na página 45. O texto, eu vou ler apenas um trecho, diz: a doutrina da liberdade religiosa era chamada de heresia. Olha que coisa interessante. A senhora Watt está descrevendo o período da igreja cristã primitiva, quando a liberdade era tida como um grande problema. E essa liberdade era uma liberdade de viver a religião como se entendia, dada assim pelo Espírito Santo, não conforme a instituição então vigente, no caso a Igreja Católica Apostólica Romana, entendia. Então, aqui é um detalhe muito curioso. Eu gostaria de destacar a expressão doutrina da liberdade religiosa. Perceba que me parece que possa ser só uma força de expressão, mas se não, a liberdade religiosa, como doutrina, é uma esquematização de entendimentos, né? Doutrina quer dizer algo que foi estudado, foi comparado, foi avaliado e depois de compilado, né, várias conclusões, se tornou uma conclusão específica, única e também estabelecida. Portanto, havia alguma compreensão, pelo menos no pensamento da senhora White, de que a liberdade tinha até uma doutrina. Então, se é uma doutrina, era objeto de estudo. Já perceberam, para pensar, assim, para analisar, que a gente não estuda muito sobre liberdade? Raras vezes você percebe que há um estudo ou um sermão, um livro em que a gente pare para ler sobre liberdade. Houveram grandes exemplos de liberdade na história do nosso universo, né? do nosso mundo, não do universo. E é evidente que o primeiro deles é Jesus Cristo, indiscutivelmente. Jesus Cristo, com certeza, foi o maior agente de liberdade na história do planeta Terra e agora sim do mundo. Agora, quando pensamos apenas no planeta Terra, podemos listar aqui Moisés, poderíamos falar também de Davi, poderíamos falar também de John Wycliffe, sobre esse período em que John Wycliffe, ou Wycliffe, como alguns possam dizer, quero pedir perdão se a minha pronúncia não é a melhor, mas John Wycliffe viveu numa época onde ele foi obrigado, vamos dizer assim, de certa forma, a lutar pela concessão, né, vamos dizer assim, ou pela conquista da liberdade. E o próximo texto que vamos ler fala justamente sobre um pouco desse período, tá bom? Grande Conflito, na página 200, vou pedir ao Pedro para que coloque para a gente este pequeno trecho, vamos ler apenas um pequeno trecho disso aqui, tá bom? Esse texto diz assim, ó, liberdade, ele fala que liberdade é uma concessão ou um direito? Coloca essa pergunta, né? É bem interessante aqui, me permita adequar aqui rapidamente a leitura. Pedro, pode colocar para a gente novamente, por gentileza? Aí, beleza. Então o texto diz, ó, mas não deveriam eles próprios e seus súditos protestantes gozar de liberdade religiosa? Sim. Agora, perceba que o texto vai colocar que a liberdade religiosa estava mais no contexto, pode tirar, Pedro, estava mais no contexto de liberdade como uma concessão e não como um direito. Você já parou para pensar nisso? Será que a liberdade é uma concessão do Estado, ou seja, do governo, ou é um direito inalienável, ou seja, inseparável, algo que você não pode abrir mão, algo que está junto com a sua natureza? Precisamos pensar nesse detalhe. John Wycliffe lutou para que a liberdade religiosa não fosse uma concessão do Estado,
Pelo contrário, ele lutou para que a liberdade fosse um direito independente da vontade do governo. Aqui temos também um outro grande homem na história, que marcou a história pela sua luta pela liberdade, foi John Wesley. Se você não conhece a história desse homem, eu te aconselho, faça a leitura da história de John Wesley. É uma pessoa que transformou a história no Brasil. Não sei se vocês sabiam disso. É algo maravilhoso. John Wesley foi um anglicano que se tornou aí um metodista, né? Ele sai da igreja anglicana para a igreja metodista numa transição de um reavivamento. E uma das suas principais pautas de pregação é que, embora o reino de Deus fosse um reino futuro, o cristianismo era para ser vivido e os seus princípios no presente, não com a aplicação do governo, né, por meios estatais, mas na vida moral de cada indivíduo. Então, esse puritanismo gerado pela pregação e vida de John Wesley e seus companheiros geraram uma reforma, inclusive na Inglaterra, onde ele conseguiu influenciar, através dos indivíduos, das suas pregações, os deputados, né, vamos chamá-los assim de deputados, não eram esses os nomes, mas os deputados, para que não mais se compactuasse com o tráfico de escravos, né, como uma prática comum do Estado da Grã-Bretanha, né? Portanto, da Inglaterra e dos seus estados ali anexos. E isso, nessa época, por volta do início do século XVIII, antes um pouquinho da existência da irmã White, né? Um pouquinho antes, fez com que a Inglaterra começasse a criar cortes de comércio, de relações, com países que traficavam escravos, negros especialmente. Entre eles estava o Brasil. Então a Inglaterra começou a boicotar produtos brasileiros, entre o açúcar, entre outras coisas, em função do tráfico, por causa da pregação de John Wesley, né, e da decisão dos deputados. Daí, a partir daí, o Brasil não é que ele parou com a escravidão nesse momento, mas ele diminuiu, segundo os dados da história, mais de 80%, né, o tráfico de negros. Que coisa interessante. A pregação de um homem mudou a história do Ocidente. Que coisa maravilhosa. Lutando pela liberdade, né, dos negros. E, por fim, também poderíamos falar de Abraham Lincoln, que foi um homem decisivo para a liberdade dos negros nas Américas em geral. Tá bom? Existem muitas outras pessoas aí. Agora, quando falamos de liberdade no tempo do fim, especialmente, ou melhor, antes de entrar nesse detalhe escatológico, eu gostaria de levar vocês a refletir um pouquinho sobre um outro texto que eu gostaria de pedir aqui ao Pedro para colocar para a gente, que é o texto que fala assim, ó, ninguém deve ser constrangido. Pedro, por favor, projeta esse texto para a gente. Ele se encontra também no Grande Conflito, página 189. Tá bom? Bom, o texto diz assim, ó, ninguém deve ser constrangido, a liberdade é a própria essência da fé. Pessoal, por favor, gravem essa frase. Você que está ouvindo essa mensagem, grave essa frase. A liberdade é a própria essência da fé. Não existe fé sem liberdade, ok? Depois, quando a gente tratar, num outro momento, de discutir por que o cristianismo é a única religião capaz de levar o homem a um passo de fé, depois a gente vai tocar nesse assunto. Mas gravem essa frase porque essa frase conclui: é impossível ter fé sem ser livre. Tá bom? Então essa frase foi redigida aqui por Dal Bunyan, o autor daquele livro que a gente recomendou logo no início. Se você perder essa parte, volta lá no início para você pegar o título do livro e também poder pesquisar e comprar, adquirir esse material. Tá bom? Bom, quando a gente fala então sobre liberdade como coisa essencial, muitas pessoas pensam assim, Caio, mas quando a gente fala sobre liberdade, a gente tem que lidar com o Estado, com o governo, com as obrigações civis, responsabilidades políticas, né? Todas essas coisas, inclusive há pouco tempo nós tivemos que passar pelo pleito, né? Passar pelas eleições. Todo mundo de alguma forma teve que participar. Alguns votaram, outros não votaram. Em geral, a orientação que nós recebemos é que a gente tem algum tipo de cautela máximo, né, possível em relação à eleição. Muitas pessoas não foram, né, inclusive
há relatos de cidades que só 50% das pessoas votaram, mas percebam que, de alguma forma, todos nós temos que cumprir nossas obrigações militares, né? Temos que, os homens têm que ir lá prestar o seu serviço obrigatório, o seu alistamento obrigatório, né? Melhor dizendo, temos que participar das eleições, sem pagar os nossos impostos. Então, quando a gente observa todas essas obrigações e outras, né? Essas são apenas algumas. Quando a gente olha todas essas observações e regras que temos, pensamos assim, como conciliar essas coisas com a vontade de Deus. Então, não existe um melhor parâmetro para nós do que Jesus Cristo quando o assunto é liberdade. Tá? Não existe. Então, eu gostaria aqui, nós não vamos ler, mas eu gostaria apenas de mencionar. Nós temos 2 episódios na vida de Cristo em que ele fala sobre liberdade. É interessante, né? Apenas 2 episódios. Inclusive a palavra liberdade ou libertação no Novo Testamento, em geral, só vai aparecer uma vez. É incrível, né? Porém, os atos de Jesus Cristo em relação à liberdade são diversos. Depois eu fiz uma listinha, a gente vai falar com mais calma sobre eles. Agora, existem 2 episódios que foram marcantes quando falam das nossas obrigações para com os homens e as nossas obrigações para com Deus. Um exemplo deles é Marcos, capítulo 12, 13 a 17, e também o outro texto sobre um outro episódio, Mateus 17, 24 a 27. Bom, o texto de Marcos fala sobre aquele evento em que os homens coletores de impostos, que eram coletores de impostos inclusive do próprio templo, cobraram, alguns perguntaram a Pedro, né, se o mestre devolvia ou pagava seus impostos. Você deve se lembrar, né, desse episódio. E o texto de Mateus 17 fala sobre também um evento muito curioso, onde nós temos aqui a abordagem por parte de alguns homens, abordaram Jesus, procurando saber se deveriam pagar tributos ao Império Romano. Sobre esse aspecto do Império Romano, gostaria de fazer um rápido análise do contexto. Você deve se lembrar que o povo judeu era escravo, né? Obviamente que não era escravidão como nos modelos do Brasil colônia, tá? Era uma escravidão mais velada, não era tão bruta como nessa época. As pessoas não viviam acorrentadas, por exemplo, e nem em casas criadas pelo governo, pelos seus patrões. Não era assim. Mas era um tipo de domínio em que havia uma obrigação não religiosa, mas serviçal e financeira em relação ao Estado e ao governo romano. Dito isso, um desses líderes chega para Jesus e aborda Jesus e fala: é lícito ou devemos pagar tributos ao governo romano? Agora, entenda aí o que significaria, o que implicaria pagar impostos a um povo que oprime o povo que leva o nome de Deus, né? Então, ou seja, pagar o imposto naquela época para o Império Romano significava dizer: vamos financiar esse governo para que eles continuem nos maltratando. Um absurdo, né? Eu sei, hoje é impensável, apesar de acontecer em muitos povos, inclusive às vezes no Brasil. Mas perceba que a proposta, a pergunta, ela é uma pergunta lógica. Por que eu devo continuar financiando um governo que está maltratando, subjugando, quem sabe humilhando a mim que levo o nome de povo de Deus? Não é? É uma pergunta muito cabível. E qual foi a resposta de Jesus? Vocês se lembram? Eu vou pedir ao Pedro para deixar projetado, enquanto isso, a imagem de uma moeda, que vai servir como ilustração aí, tá? E esta moeda é muito especial para a gente falar sobre esse assunto. Bom, Jesus vai dizer, ele pega uma dracma, e ele pega essa moeda, né, e pergunta às pessoas que estavam interrogando, de quem é a esfinge, né? Ou seja, o rosto gravado nesta moeda. E eles disseram, é de César. O rosto é de César. Então Jesus vai dizer, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pedro, pode deixar a moeda ainda, tá? Não tem problema não. Pessoal, vamos entender aqui o que estava sendo dito, porque esse é um texto muito conhecido e tal, mas é um texto que por vezes a gente passa por cima sem entender a profundidade da declaração e por que as pessoas que interrogaram a Jesus saíram dali embaraçadas. Porque quando ele disse dar a César o que é de César, ele
ele poderia, na mente de muitas pessoas, estar dizendo assim, ué, você está aconselhando a gente continuar a financiar a nossa própria humilhação? Só que a frase de Jesus não termina dar a César o que é de César. Termina dizendo dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que significa isso aí? Quando Jesus pega aquela moeda e mostra o rosto de César, perguntando a quem pertence, por isso dizendo que deveria ser devolvido, ao mesmo tempo ele estava fazendo uma contraposição que a gente chama. Por quê? Se a moeda deve ser dada ao dono da moeda, né, no caso, a quem gerencia a moeda, no caso, o governo civil, o que sobra para dar a Deus? Né? Essa é a questão. Porque Jesus estava tocando neste ponto. E aqui nós estamos falando de liberdade, viu? Não fugimos do tema. Nós estamos falando sobre a administração da liberdade. Jesus estava ensinando como administrar a liberdade. Né? Então, perceba aqui, o que é administrar a liberdade? Jesus disse, olha, essa moeda tem o rosto de César, não é? Então, por ter o rosto de César e ser dele, deve ser dado a ele. Tá, tudo bem. E a Deus? O que sobra para Deus? Queridos, existe alguma coisa que leva o rosto de Deus. Você deve se lembrar que no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 26 ao verso 28, falando sobre a criação do ser humano, está escrito assim: E Deus criou o homem e a mulher. A sua imagem os criou. Homem e mulher os criou. A sua imagem, e diga-se de passagem, a sua semelhança, que depois a gente pode explicar o que significam essas duas expressões. Se a moeda leva o rosto de César, deve ser dada a César, o que sobra para dar para Deus? A minha vida. É isso mesmo. Era isso que Jesus estava dizendo. Se por um lado devemos dar ao governo os impostos, as nossas obrigações civis, o nosso comprometimento fiel com a responsabilidade em relação ao governo, a nossa participação no debate público, por outro lado, dar a Deus não é o dinheiro. Nós não damos a Deus o nosso dinheiro, né? Alguém chega para Deus e fala, Senhor, eu estou devolvendo aqui o meu dízimo para o Senhor administrar aí e manda, né, um cheque e deposita na conta celestial. Isso não existe. Né? O que nós damos a Deus? O que nós damos a Deus? Nós damos a Deus aquilo que faz parte da nossa essência. O próprio ser humano que leva a imagem de Deus é a moeda que Deus aceita, com todas as suas habilidades, com todas as suas expressões, com toda a sua criatividade, com toda a sua integridade. Acima de qualquer aspecto político, acima de qualquer relação financeira, está a minha vida nas mãos de Deus. Então, quando Jesus coloca isso para os fariseus, eles ficam sem saber a resposta. Porque se eles dizem, não, isso é absurdo. Isso é absurdo. Se eles dizem isso, então o que eles estão dizendo? O dinheiro vale mais do que eu mesmo. Então eles perderiam a dignidade. Por isso que eles saem dali sem muita resposta. Eles saem meio revoltados, mas não conseguem responder. Então, o que essa lição ensina para nós? Devemos ter responsabilidade para com o governo. Por quê? Porque vivemos no mundo. Mas por não ser do mundo, muito mais que o dinheiro é a nossa vida. E a nossa vida precisa estar nas mãos de Deus. Esse é o principal dízimo que agrada a Deus, né? Esse é o principal de dízimo. Agora, é evidente, né? Alguém poderia estar ouvindo e pensar assim, Caio, você está recomendando não devolver o dízimo? Não, não tem nada a ver, né? Isso são conclusões que as pessoas estão fazendo aí por fora. O que eu estou dizendo é que o verdadeiro imposto que se paga a Deus, o que é dar a Deus o que é de Deus? É a vida. A vida é de Deus, tá? Isso aqui, a minha vida, leva o rosto de Deus. Então é por isso que é dele. Né? Não é de outra pessoa, não é da minha esposa, não é de outro ser humano, não é da minha família, a minha vida pertence a Deus, por isso uma responsabilidade minha, do indivíduo, em relação a Deus. Devemos nos dar a Deus. Agora, embora Jesus não fale muito sobre o tema da liberdade, com a palavra liberdade, como um discurso político e tal, mas Jesus vive uma vida de liberdade. Ninguém viveu uma vida de liberdade como Jesus Cristo. Ele foi o maior libertador de todos. E aqui eu citei alguns episódios que vou apenas lembrar aí com vocês. Por exemplo, o endemoniado de Gadara, em Marcos capítulo 5, de 1 a 20, você vai encontrar como Jesus dedicou o seu tempo a produzir
a buscar, a conquistar a liberdade espiritual. Um outro caso de liberdade aqui também é a liberdade do preconceito. O preconceito é algo que nos escraviza bastante, que tira de nós a verdadeira consciência do que é correto. Nos faz ter um envelope bonito, um envelope adequado e um conteúdo todo podre. Isso é por causa do preconceito. E Jesus ensinou isso, por exemplo, em Lucas 7:36, quando permitiu que uma mulher, a Bíblia diz pecadora, mas permita-me dizer, a expressão pecadora quer dizer alguém envolvido em prostituição, tá? Então, uma mulher prostituta cuidasse de tocar os seus pés e tratasse com carinho, né? Olha que coisa maravilhosa. Jesus estava dizendo, olha, eu não tenho problema nenhum em me relacionar com quem peca. Eu tenho problema em relacionar com quem peca e acha que não está pecando. Aí eu tenho um grande problema. Satanás é assim. Peca e acha que não está pecando. Jesus tem problema em lidar com pessoas assim. Agora, Jesus ama resolver problemas de pecadores. Jesus ama resolver isso aí. Sabe por quê? Porque ele ama o pecador arrependido, o pecador que está em busca de solução. Né? Um outro exemplo de quebra de preconceito está em Lucas 19, quando Jesus se convida, né? Isso é bem interessante, para estar com Zaqueu, que era mal visto, péssima fama entre os seus patrícios. Ele era um judeu que trabalhava para o Império Romano coletando impostos para o povo romano. Era um troço, desculpe a palavra, né? A expressão, o mineiro fala isso aí. Era uma coisa, como diz o mineiro, era um trem absurdo, absurdo. Isso aqui, mas ainda assim, embora todo mundo olhasse com desprezo para Zaqueu, mas Jesus via em Zaqueu não a figura do estereótipo, do preconceito. Jesus via o coração. E isso aqui é a diferença, né? Essa é a diferença. Então Jesus libertou as pessoas do preconceito, libertou as pessoas do demônio, do poder do demônio. Agora tem um detalhe aqui, olha. Vocês se lembram que no Evangelho de Lucas, por volta do capítulo 17, nós temos aqui um momento em que Jesus perdoa e cura um homem que desce pela eira, pelo telhado, não é? Pelo telhado. E vocês se lembram que quando aquele homem desce ali, embora ele estava paralítico e buscava a cura, né? Pelo menos se esperava que buscasse a cura da sua paralisia, que há mais de 30 anos o assolava, Jesus diz, perdoados são os seus pecados. Ele não fala, olha, levanta e anda primeiro. Ele fala, perdoados são os seus pecados. Coisa maravilhosa é saber que Jesus estava observando a real necessidade de liberdade. Aquele homem precisava de liberdade de consciência de culpa. Esse é outro problema, não é? Nós precisamos de ter essa consciência de libertação do pecado. Porque muitas vezes, mesmo Jesus tendo realizado na cruz a nossa liberdade, uma consciência culpada nos escraviza. E essa era a circunstância deste homem. Ele precisava ouvir que ele estava perdoado, muito mais do que ser curado. E, é claro, muitos outros exemplos se seguem, mas não poderíamos deixar de citar o episódio de Mateus 21:12, quando Jesus expulsa os comerciantes dentro do templo, porque ele estava dizendo que aquelas pessoas estavam privando os verdadeiros adoradores da liberdade religiosa. Não houve nenhuma pessoa que praticou ou ensinou mais a liberdade mental, espiritual, liberdade de consciência, liberdade livre dos preconceitos do que Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o maior libertador. E ele vai mencionar isso em Lucas 17, quando ele diz, porque o Senhor, né, me ungiu para ser o libertador dos cativos. É isso mesmo. Né? E aí existem as categorias dos cativos, né? São algumas que nós já lemos aqui. Mas quando nós falamos do tempo do fim, né, você deve ter ouvido, olha, Caio, eu já estou ouvindo aqui há quase 25 minutos sobre essa história de liberdade, mas até agora não vi nada relacionado ao tempo do fim. O que acontece? Em Apocalipse, capítulo 12, o verso 17, nós temos um texto muito interessante da palavra de Deus, que diz assim, ó, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Até aqui. Queridos, por que Satanás está irado contra a mulher que representa a igreja
Os descendentes da mulher, que são chamados aqui dos seus remanescentes, né, algumas Bíblias, ou restantes. E por que é dito, então, que Satanás está irado contra eles? Bom, basta dizer que essas pessoas têm duas características maravilhosas. Guardam os mandamentos de Deus. Então, só para frisar isso aqui, embora não é o foco do estudo de hoje, Satanás está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Depois, nós vamos analisar essas características com calma. Mas há um detalhe que precisamos responder. Por que Satanás está irado contra essas pessoas? Por quê? Será que é porque elas guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus? Eu creio que sim. Mas como isso é possível? E essa não seria a real causa, se essas pessoas não fossem libertas. Então, a minha conclusão é: só pode obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos quem é livre. Você já viu alguém que é escravo do pecado obedecer a Deus? Eu nunca vi. Né? Então, por que Satanás está irado contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus? Sabe por quê? Porque eles são livres. Livres da condenação do pecado. Porque quando estamos em pecado, estamos sob o domínio de Satanás. E como nós somos libertos dessa condenação? Quando recebemos o perdão. Então, o que é uma igreja? E aqui eu não estou fundando um novo conceito, mas sim a frase do conceito, sim. A frase é: o que é a igreja? Né? Se você fosse explicar para alguém o que é a igreja, talvez você, não se referindo ao templo, né? Você diria: a igreja é a reunião daqueles que seguem a Jesus. Pode ser. Mas eu gostaria de dar uma nova forma de você visualizar o que é a igreja. Igreja, na visão de Apocalipse capítulo 12, o verso 17, é a comunidade dos perdoados. É isso aí. Sabe por que Satanás está tão irado com a igreja, com a descendência da mulher, ou seja, da igreja? Sabe por quê? Porque a igreja é a comunidade das pessoas livres. Livres do seu domínio porque foram perdoados por Jesus. E Satanás odeia a liberdade. Satanás não pode conviver com a liberdade e nem com as consequências da liberdade. Por isso, a todo instante, em qualquer momento da história, Satanás está buscando privar o povo da liberdade. E não só no sentido coletivo, mas no sentido individual. Através de falta de liberdade no sentido social, falta de liberdade financeira, falta de liberdade espiritual, falta de liberdade emocional, nos vinculando a dívidas, nos vinculando a pecados, a vícios, nos vinculando a pessoas. Todas essas são formas em que Satanás se regozija, ou seja, sente prazer em manter alguém escravo. Mas o povo de Deus não vive no ciclo de escravidão. O povo de Deus é um povo liberto, um povo da liberdade. Agora, como é que nós podemos, então, aproveitar esse momento do tempo do fim para viver uma vida de liberdade? Então, eu preciso te conscientizar do que vai acontecer. E eu tenho uma notícia que não é agradável para você que está me ouvindo. Sabe qual é a notícia? A notícia é o seguinte: você vai perder boa parte da sua liberdade, mais do que você tem perdido hoje, na circunstância em que o Brasil está vivendo. Tá? Ah, Caio, essa notícia eu não gostaria de ouvir. Eu também não. Mas é a Bíblia quem diz. Apocalipse capítulo 13, o verso 16 a 17, diz assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou a fronte, para que ninguém possa comprar e vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta, ou o número do seu nome. Perceberam aqui que mais cedo ou mais tarde nós perderemos a liberdade. E perceba pela expressão do verso 18, do verso 17, que diz: para que ninguém possa comprar e vender. Essa expressão comprar e vender quer dizer, as relações sociais estarão balizadas por adorar a besta. Quem adora a besta pode ter relações sociais, né? Diversas, comerciais, educacionais e tal. E quem não,
adora a besta, não terá essa liberdade. Então, se você quer servir a Cristo, quero te avisar uma coisa. Em breve você perderá a liberdade de exercer os seus direitos civis, os mais simples e básicos elementares possíveis. A pergunta é: como posso aproveitar a liberdade hoje? Sabe qual é a minha resposta? Fazendo tudo que você não vai poder fazer naquele dia. Ora, Caio, mas o texto está dizendo que a gente só não vai poder comprar e vender. Bom, como eu disse para vocês, comprar e vender significa, sabe fazer o quê? Significa que você não vai poder crescer financeiramente, a não ser que você esteja adequado à vontade da besta e da imagem da besta. Olha que coisa curiosa. Isso quer dizer que hoje você pode crescer financeiramente, mas em busca de auxiliar e de promover o seu próximo. É isso aí. Lá na época você vai poder crescer financeiramente, mas esse crescimento financeiro vai ser para satisfazer o seu egoísmo e financiar o governo da besta. Essa é a sua vontade hoje? Eu tenho certeza que não. Então, a minha proposta para você é cresça financeiramente. Falando do aspecto financeiro, né? Liberdade financeira. Mas para promover o seu próximo. Agora, naquele momento, você não vai poder também ter desenvolvimento intelectual a fim de poder estar preparado para evangelizar uma classe de pessoas que hoje você pode evangelizar. Então, eu quero te dar uma dica. Sabe como você pode aproveitar essa liberdade hoje? Tendo liberdade intelectual. Quanto mais você estuda, mais livre você é. Não livre para conhecer, para se envaidecer, para saber mais que os outros, mas livre para alcançar pessoas que alcançaram essa sua mesma liberdade, mas sem a figura de Jesus. Pessoas que conheceram, que estão no ambiente de conhecimento, mas não conheceram a Jesus. E você está lá, como Daniel, como José, para representar. Outra coisa, o texto não diz que você não vai poder pregar, não é verdade? Você sabia disso? Você vai poder pregar, mas há um preço a se pagar. Lá, naquela época, você vai pregar, só que você vai pagar com a sua vida. Ou você vai fugir para não ser alcançado na perseguição. Hoje, você pode pregar sem consequências. Perceberam que coisa maravilhosa? É que só aqueles que souberam aproveitar a liberdade hoje vão poder ter noção do que é a falta de liberdade. Sabe por quê? Preste bastante atenção, porque disso aqui depende a compreensão da mensagem de hoje. Se você não está acostumado a pregar hoje, você não vai pregar no futuro. Pode ter certeza disso. Sabe por quê? Porque quando as coisas se estreitarem, você já não pregava mesmo, então não vai pregar. Tá tudo certo, vai continuar o barco. Você nem vai sentir que perdeu a liberdade, porque você já não pregava mesmo. Você que está crescendo financeiramente só para você, quando a besta implantar o seu sistema e você tiver que trabalhar dentro desse parâmetro de adorar a besta e crescer financeiramente, você nem vai sentir diferença. Ah, Caio, mas eu adoro a Deus, eu vou à igreja. Sim, mas nesse aspecto, como a riqueza, o dinheiro está servindo para o seu crescimento pessoal, da sua própria estrutura, né, e tal, não está servindo a causa de Deus para a promoção do seu próximo, por exemplo, sabe o que vai acontecer? Naquele dia você não vai sentir diferença. Você vai receber o selo da besta normalmente. Você vai perder a liberdade e não vai nem sentir. É como aquela história do sapo da água morna, né? A água vai esquentando, mas a água estava morna, ele se acostumou com a temperatura, quando vê está cozido. E desenvolvimento intelectual também. Você que está acostumado a estudar porque eu quero alcançar uma carreira, quero ganhar um salário melhor, sem se preocupar em alcançar o coração de outra pessoa, sabe o que vai acontecer? Quando o sistema for implantado, você não vai sentir diferença. Por quê? Você já buscava conhecimento só para você mesmo. Pessoal, quando eu digo isso, eu não estou me excluindo. Pelo contrário, estou fazendo a reflexão com vocês. Isso quer dizer que nós precisamos reconsiderar como temos usado a nossa liberdade nesses últimos tempos. Agora, sabe algumas formas que nós temos cultivado em nosso meio de perder a liberdade? E quero fechar com esse pensamento. E quero passar aqui por 3 etapas. Como nós podemos privar as pessoas da liberdade? Podemos entrar nesse sistema de escravidão na família, na igreja e na sociedade. Na família, sabe como nós
Muitas vezes privamos as pessoas da liberdade quando nós impomos a nossa vontade sobre nossa esposa, sobre o nosso esposo, sobre os nossos filhos, passando por cima de sua individualidade, de suas características. Nós estamos, quando fazemos isso, preparando essas pessoas para receber o sinal da besta. Quando nós não apoiamos um projeto dos nossos filhos, porque dizemos assim, só vou apoiar aquilo que eu quero para a vida dele. Ou quando nós não apoiamos em nada, quando nós não incentivamos, quando nós destruímos os seus sonhos e seus projetos. Quando uma criança, um jovem, vai para a falta de limites, eu estou falando do aspecto educacional, nós julgamos que ele vive uma vida libertina. Mas sabe o que acontece? Na maioria das vezes, o jovem, quando vai para essa vida, ele está procurando limites. Porque ele se cansou dos limites da sua família e agora resolveu extravasar e saber até onde vai a sua liberdade. E ele está desafiando os limites da vida. Por isso que ele vai para o consumo de drogas, prostituição, bebidas, né? Gastos, consumos diversos. Na realidade, ele está buscando os limites. Isso acontece muito quando nós não sabemos estabelecer limites e liberdade em nossa família. Agora, sabe como a igreja pode promover o sinal da besta? Sabe? E você poderia dizer assim, Caio, mas você está falando da conferência geral? Não, eu estou falando da instituição, estou falando da igreja, indivíduo, eu, você, na igreja, na reunião. Quando suprimimos ou passamos por cima de um projeto de um irmão. Já viu quando aquele irmão chega na igreja e fala assim, olha, eu tenho um projeto para a igreja, eu gostaria de fazer isso, aquilo, aquilo outro. Aí alguém vem e fala assim, irmão, não, isso não tem como realizar, não vamos realizar, isso aqui não funciona, não dá certo, de jeito nenhum, não vamos fazer. Em vez de falar, irmão, mas vamos tentar adequar essa sua ideia dentro disso aqui, vamos trabalhar junto e vamos, quem sabe, somar os esforços para encontrar uma forma de agirmos todos juntos. Quando nós anulamos a criatividade, quando nós... Já viu aquele momento quando alguém dá uma resposta de uma lição da escola, né? Alguém, irmão, qual é a sua resposta? Aí o irmão responde, ele, olha, eu entendi assim, assim. Não, irmão, mas eu digo assim, ó, está escrito no texto desse jeito. E aí a gente suprime a liberdade de interpretação de uma pessoa, porque nós queremos que a resposta seja como eu quero, tem que ser exatamente do jeito que o texto quer dizer, a pessoa não pode ter tirado uma lição diferente, quando nós suprimos a liberdade do indivíduo, dos nossos queridos irmãos. Quando o meu estilo de viver o evangelho, já viu isso aí? Vocês sabem o que é o estilo de viver o evangelho? Por exemplo, há vários estilos de viver o evangelho. Tem gente que é super restrito na alimentação. Essa é uma forma de viver o evangelho, né? Pensando no corpo como templo do Espírito. Tem gente que é menos restrito. Tem gente que usa uma forma de se vestir como estilo de viver o evangelho muito peculiar. E tem gente que já não vive tão assim. Mas quando eu quero que as pessoas sigam o meu estilo de viver o evangelho, e eu imponho pelas minhas atitudes, pelos meus relacionamentos, eu não converso com quem não segue o meu estilo. Sabe o que acontece? Eu estou preparando a mim e as outras pessoas para receber o sinal da besta. E finalmente, como a sociedade, a nossa participação na sociedade, pode estar preparando outras pessoas para receber o sinal da besta. Sabe quando? Quando nós nos omitimos socialmente. Eu não vou participar de tal debate na minha escola sobre determinado assunto da criação, evolução, falar sobre liberdade religiosa, falar sobre sexualidade. Por quê? Porque eles vão falar que eu sou cristão, que crente não tem que se envolver com essas coisas. Omissão é uma forma de preparação para o sinal da besta. Quando eu não me envolvo com a política no sentido positivo. O que é se envolver com a política? Eu vou promover os vizinhos. Sabe, eu vou fazer uma reunião com os meus vizinhos e quero falar um pouco para eles sobre saúde. É isso aí. Não vou falar sobre saúde. Não, cada um cuida da sua vida. Né? Achando que isso é liberdade. Ou, por exemplo, olha, está tendo um debate na cidade aí se deve ser obrigatório. Exemplo. Tá? Se deve ser obrigatório a liberação de drogas, o consumo de drogas na sua cidade. Então, o que você deve fazer? Você vai lá, olha, como cristão, eu preciso dar um testemunho. É isso aí. Dar testemunho, nesse sentido, né, no debate público, é também fazer com que o povo seja liberto do selo da besta. E eu gostaria de fechar com o último texto. Pedro, por favor, coloca para a gente o último texto aí, para a gente fechar. Eu sei que ultrapassei o tempo,
mas eu gostaria de colocar aqui, ó, Grande Conflito, página 616, Pedro. E esse texto da senhora White, eu creio que vai ser libertador, esclarecedor. Veja o que diz o texto aí, ó. Assim, ao aproximarem-se do tempo de angústia, tá? Para quem não conhece essa expressão, depois a gente pode explicar no outro momento, devem-se os seguidores de Cristo esforçar-se para se colocar em uma luz conveniente perante o povo, atenção, a fim de desarmar o preconceito e remover o perigo que ameaça a liberdade de consciência. Perceberam? Nós precisamos, como cristãos, nos colocar numa circunstância onde o povo seja esclarecido sobre a liberdade de consciência, liberdade religiosa. O povo precisa saber que nós, como povo de Deus, zelamos pela liberdade. Não podemos mais nos omitir em relação à nossa liberdade com Cristo. Queridos irmãos, aqui ficaram algumas recomendações. Que a liberdade comece no seio da nossa família, com os nossos filhos, e que esta liberdade em Cristo extravase para o mundo. Sabendo que Satanás não gosta de homens e mulheres, crianças e jovens, idosos livres, mas que em Jesus Cristo, pela sua graça, já fomos libertos. E o mundo precisa saber que somos livres e que não somos mais escravos deste mundo e nem do pecado que reina aqui. Que Deus te abençoe hoje sempre. Um grande abraço. Amém. Queridos, nós vamos aqui, então, a esse momento final, fazer uma última oração